Que nós vamos conversar com o economista do Observatório Social do Petróleo e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, Eric Gil Dantas. Bom dia, Eric. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. É sempre um prazer estar aqui no Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso em recebê-lo, Eric. E a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, que é presidida pelo senador Jean Paul Prats, e a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários, presidida por Mário Dalzotti, ingressaram ontem com uma ação popular na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra a distribuição antecipada de dividendos pela Petrobras. Eu queria que você falasse, Eric, a respeito do teor dessa ação e da importância dela desse momento. Bem, a questão dos dividendos da Petrobras acho que mostra bem qual que é a política, né, da Petrobras. É a espoliação da população brasileira com os maiores preços da história para pagar dividendos. Então, a gente está aí com os recordes de lucro da Petrobras por conta do preço do barril de petróleo, mas principalmente por conta dos preços recordes de preços dos combustíveis. E lembrando, mesmo com a queda por conta do ICMS, principalmente, o preço nas refinarias não mudou muita coisa. Tiveram alguns cortes nas últimas semanas, em grande parte por conta da diminuição dos preços internacionais, mas em perspectivas históricas ainda estão os maiores preços desde que pelo menos a gente tem dados, né? Então, e além disso, a Petrobras também está vendendo muitos ativos. Então, há muitas privatizações. A gente teve a concretização nessa última semana da venda da refinaria do Amazonas, a REMAN, que foi aprovada pelo CARD. Então, a junção de preços de combustíveis por conta do PPI muito, muito elevados, os maiores da história, e as vendas, as privatizações da Petrobras, cria essa situação de lucros muito elevados, mas que não seria automático o pagamento de dividendos tão altos, né? Afinal de contas, nesse ano, novamente, pela segunda vez, a gente está tendo distribuição de dividendos maiores do que lucros, que é uma aberração. Então, há uma política de pagamento de dividendos que também é uma forma de rapinar a empresa. Nenhuma empresa distribui dividendos superiores ao lucro e nem também distribui todo o lucro, que era o caso de 2021, que distribuiu aí cerca de 95% do que lucrou. Porque a empresa ela tem que ter reinvestimento, tem que fazer novos investimentos. Então, a Petrobras ela cria o PPI em grande parte com a desculpa de que a gente não pode prejudicar a capacidade de investimento da Petrobras. Aí joga o investimento da Petrobras para os menores patamares na última década e paga tudo isso em dividendos. Ou seja, tem nada a ver com capacidade de investimento. A Petrobras ela está lucrando todo esse mais de 100 bilhões de reais, distribuindo mais de 100 bilhões de reais de dividendos, e está tendo um nível de investimento pífio, ridículo, de empresas que não estão nem aí para o seu próprio futuro. Então, essa ação, tanto da Associação dos Acionistas Minoritários da Petrobras, quanto da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, ela faz esse diagnóstico de que a política de dividendos ela é prejudicial à própria Petrobras, nem entra na questão do lucro, é uma distribuição de alguém que não tem nenhuma preocupação, porque quanto menos investimento, maior é o lucro e, consequentemente, maior a distribuição de dividendos, e propõe o teto de distribuição de dividendos de 25% do lucro líquido, o que jogaria a Petrobras mais próximo a uma empresa normal.
Agora, Eric, você toca num ponto importante, que é essa redução dos investimentos da Petrobras. E tem um trecho da ação que diz o seguinte: enquanto montantes bilionários de dividendos são distribuídos, a Petrobras abre mão do seu interesse público em outras áreas de investimento, como fertilizantes e biocombustíveis, tão necessários ao processo de transição energética limpa. Eric, eu queria saber justamente a respeito disso, né? Você citou que essa política de preço da Petrobras foi adotada com essa justificativa de que aumentaria o potencial de investimentos da empresa, o que não tem acontecido, a despeito de o consumidor pagar um combustível mais caro. Como isso pode acabar comprometendo o futuro da empresa? Quer dizer, você ter um período tão grande de redução de investimentos, isso vai acarretar em quê no futuro próximo, Eric? Bem, Glauco, importante lembrar o porquê que a Petrobras tem resultados tão bons hoje, né? É fruto do investimento de uma década atrás, né? 2 décadas atrás, com o pré-sal, com a exploração da nova fronteira de produção de petróleo no país. E que absorveu muitos investimentos. Então, uma petroleira, ela pode estar lucrando muito agora, mas ela sempre tem que estar com uma visão de longo prazo, porque é um setor com investimentos de centenas de bilhões de reais e que, se você não estiver encontrando novos poços de petróleo, ajustando a sua tecnologia com as melhores tecnologias do mundo e também diversificando. Então, lembrando que a Petrobras está saindo de vários setores. Você citou a questão dos fertilizantes, mas ela está saindo ou praticamente abandonando todos os outros setores que não a exploração e produção do pré-sal, mais especificamente. Então, ela vendeu refinaria, tentou vender os biocombustíveis, vendeu ou desativou as FAFENs, as fábricas de fertilizantes, saiu da distribuição com a venda da BR Distribuidora, saiu da distribuição de gás de cozinha com a venda da Liquigás, saiu da parte de transporte de gás natural com a venda da NTS, da TAG e já da avançada privatização da TBG, que é a transportadora Bolívia Brasil de gás natural. Então, a Petrobras está saindo de vários setores. Ela está se concentrando em um só, praticamente só no pré-sal. Ou seja, a empresa ela não diversifica, e isso, uma petrolífera muito grande, como todo mundo é assim, as petrolíferas, elas diversificam as suas atividades, porque elas não podem concentrar todo o risco em uma só atividade, porque, por exemplo, se o preço do barril de petróleo ele cai muito, como aconteceu em 2020, ou como aconteceu em 2015, 2016, ela vai ter muito mais prejuízo se ela não atuar em outros setores, como do refino, por exemplo, que serve como uma forma de contrabalancear quando tem preços muito baixos. E também a questão da transição energética, né, que fala o documento. Porque a Petrobras, ela praticamente abandonou toda forma de transição energética. Ela está saindo dos biocombustíveis, ela não faz mais investimentos para ter outros tipos de atividades, como eólica, como solar, ou ela estagnou, ou ela retrocedeu em todos os setores. E a gente está em um período que se fala, toda petrolífera, ela virou uma empresa de energia, porque ela tem que diversificar para se preparar para a transição energética. A Petrobras, a partir de 2016, com todas essas mudanças, com a entrada do Michel Temer, depois do golpe na Dilma, a Petrobras ela ignora agora a transição energética. E essa política dos dividendos mostra por que isso, né? A tentativa é expoliar o máximo possível da Petrobras no curtíssimo prazo, e o futuro pouco interessa para as pessoas que defendem e que se beneficiam dessa política de dividendos, que paga mais dividendos do que tem de lucro. Agora, Eric, é interessante, né? Porque às vezes a gente fala que a Petrobras hoje tem uma gestão praticamente privada por conta dessa dissociação da empresa com o interesse público de uma forma geral. Mas na prática é uma má gestão privada ainda, porque, como você ressaltou, ela vai na contramão de outras grandes gigantes do petróleo mundial ao desintegrar a sua cadeia, né? Ao centrar fogo apenas num setor
da produção da extração e produção de petróleo. Então isso pode também acabar comprometendo, daqui a pouco pode dar lucro durante alguns anos, mas depois a Petrobras pode correr riscos também seríssimos nesse mercado, Eric? Legal. A questão dos investimentos fica óbvio, né? O problema, porque é uma empresa que agora ela não quer mais investir. Uma empresa que pensa no seu longo prazo, pelo menos no médio prazo, ela investe. A gente está em um dos menores patamares de investimento das últimas 2 décadas. Então, a Petrobras ela não quer mais investir. Na verdade, eu acho que a distribuição de dividendos acima do lucro, esse ano tem muito a ver com as questões políticas. Como se vislumbra que o Lula pode se eleger e que o Lula não manterá uma política de pagamento de dividendos como essa, que é um tremendo absurdo, eles querem tirar o máximo de dinheiro da Petrobras, ou seja, expoliar a Petrobras o máximo possível. Mas, de fato, não é uma prática de mercado isso. Ou imagina se todas as empresas tirassem mais dividendos do que tem de lucro, até conceitualmente é uma aberração, né? Você distribui, porque dividendos é a distribuição de lucros a pessoas físicas, a distribuição do lucro, né? E você distribui mais lucro do que tem de lucro. Então, é uma aberração. E isso não é sustentável para nenhuma empresa, nem para uma mercearia na esquina de casa, nem para petrolíferas. Então, é uma política que ignora a saúde financeira da empresa completamente e que não um presidente como esse não seria contratado para presidir nenhuma outra empresa privada, com certeza. E tem uma outra questão aqui também, Eric, que é o seguinte, né? Às vezes boa parte dos liberais brasileiros, até o presidente Jair Bolsonaro já falou, né, de aproveitar o dinheiro proveniente da privatização para pagar, por exemplo, o Auxílio Brasil, o que na prática significaria vender o almoço para pagar a janta, mas existem inclusive impeditivos legais para que isso não ocorra. Mas no caso da Petrobras, dinheiro vindo da venda de ativos está sendo repassado também para pouquíssimas pessoas. Isso também soa bastante absurdo quando a gente vê, né? Porque o discurso todo é a privatização, o dinheiro a gente vai poder investir e tal, mas não é isso que está acontecendo também. Sim, é importante frisar isso, né? De que as privatizações elas estão servindo para pagar dividendos para esses acionistas. Não só os preços mais altos da história do país, mas também as privatizações. Na verdade, o Paulo Guedes, a gente vê aí que ele sempre falou que a privatização pode servir para qualquer coisa. Por ele entregaria de graça aos seus clientes os ativos do Estado, né? E a Petrobras é isso aí, a gente está criando monopólios regionais, por exemplo, nas refinarias, está criando monopólio no transporte de gás natural no Brasil, porque não existe competição, a gente está concentrando o mercado de distribuição, concentrou mercado de distribuição de gás de cozinha, tudo isso com a desculpa de aumentar a competição, mas é o oposto, exatamente o oposto que a gente vê, e esse dinheiro serve apenas para aumentar dividendos, e como a gente viu aí no segundo trimestre desse ano, foi o maior pagador de dividendos do mundo. A Petrobras ela já é a pagadora a petroleira com o maior pagamento de dividendos em relação aos preços das ações, mas nesse segundo trimestre, a Petrobras foi a maior pagadora de dividendos dentre todas as empresas de capital aberto do mundo. Então, e boa parte disso, nesse ano aí, mais de 10 bilhões de reais do lucro da empresa que virou dividendos veio de privatizações, ou seja, as privatizações elas estão servindo para aumentar o pagamento de dividendos e, ao mesmo tempo, em que piora a vida da população. Vide o caso dos baianos que passaram a ter que pagar gasolina e diesel mais caro por conta da privatização da RLAM, que agora é a refinaria Mataripe, a primeira refinaria privatizada do país. Eric, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima.
Obrigado, Glauco. O Observatório Social do Petróleo está sempre à disposição aí na luta contra o desmonte e a privatização da Petrobras. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com o economista do Observatório Social do Petróleo e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, Eric Gil Dantas. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.